Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom, o vídeo de hoje é uma espécie de bate-papo, tá? Não é roteirizado nem nada do tipo. É mais pra comentar aqui, expor um ponto de vista, uma opinião ou uma experiência, né, que eu tenho. Que aconteceu, na verdade assim, eu penso nisso há muito tempo, isso já acontece comigo há muito tempo. Mas aconteceu recentemente e eu falei, pô, por que não transformar isso num vídeo, né? E bom, cá estamos nós. Em resumo, é o quê? É a experiência do hiato entre o término de uma mídia e o início de outra. Isso pode ser jogo, filme, série, anime, documentário, enfim, inúmeras mídias, até livros também. Isso acontece comigo. Eu não acho que é uma coisa que acontece só comigo, né? Eu tenho certeza que nenhuma experiência nas nossas vidas são únicas, né, cara? Mas, como assim, né? O que isso significa? O que isso quer dizer? Já sendo direto ao ponto, eu não gosto de emendar uma coisa na outra. Em resumo é isso, eu não gosto de, por exemplo, terminar um filme e já começar a assistir um outro. Eu não gosto de terminar uma série e já emendar outra, um jogo, entendeu? E isso se dá mais, principalmente, por mídias, né? Que possuem uma história mais densa, uma história mais complexa, uma coisa um pouco mais estruturada. Geralmente uma série que você levou algumas boas temporadas pra terminar, um filme que é de duração de 2 ou mais horas, mas às vezes até sendo menos, mas porém é um filme que te fez pensar, refletir bastante. Um jogo, com certeza, né? Uma história de um jogo que você tá um tempão ali se dedicando e tá envolvido. E até mesmo um livro que é uma história que te cativou bastante, que te prendeu bastante ali no universo. Eu não gosto, cara, eu não consigo, eu me sinto até cansado, sabe? De emendar uma coisa na outra. O sentimento que eu tenho é assim, eu não gosto de emendar uma coisa na outra, porque eu sinto que eu não vou apreciar essa nova coisa, que eu vou dedicar o meu tempo, a minha atenção, da maneira como ela deveria ser, deveria receber atenção, né? E eu também não consigo, eu sinto que eu não me envolvo, eu sinto que eu ainda vou estar preso no universo anterior pra poder começar essa coisa nova. E um exemplo recente, né? Isso já aconteceu muito, assim, das experiências que eu lembro. Eu vou citar alguns aqui, jogos, filmes, séries. Mas a experiência recente que eu tive foi... Eu platinei, né, o Spider-Man. E apesar de, claro, já ter jogado a história anteriormente e tal, mas eu joguei as DLCs. E assim, a história do Spider-Man, ela não é uma coisa, nossa, absurda, profunda, densa. Não é, sabe? Mas é uma história legal, é uma parada que eu gostei. Eu me cativei ali pela história e realmente prestei atenção e gostei de acompanhar o desfecho, porque as DLCs são nada mais nada menos do que uma continuação da história principal. E quando eu terminei de jogar, eu ainda tava muito afim de jogar alguma coisa, tava muito afim mesmo, tipo assim, porque a gameplay do Spider-Man, durante a platina, é divertida também, né, apesar de ser repetitivo, mas ela é divertida. E quando eu zerei, apesar de não estar focando tanto em história e só em gameplay, eu fiquei curioso, falei, cara, eu quero jogar alguma outra coisa, sabe? Eu quero começar alguma coisa nova, eu quero jogar. Só que assim, automaticamente só me vinha na cabeça meio que tipo assim, eu preciso jogar o Miles Morales, eu preciso jogar o Miles Morales, eu preciso jogar o Miles Morales. Mas por que, cara? Porque meio que ainda era aquele mesmo universo, aquele mesmo gancho do jogo anterior, sabe? E aí eu senti que eu, tipo assim, eu não queria dar uma chance pra um jogo totalmente novo, um universo totalmente diferente, separado daquilo que eu tava jogando, sabe? Eu senti que a minha mente, tipo, não queria. E eu falei, tá, beleza. Aí o que aconteceu? Eu saltei de uma mídia pra outra. Eu saí do jogo e parti pra série. Né? E a série que eu assisti foi a terceira temporada de Invencível. É uma coisa bem separada, é bem diferente. E levou um tempo, levei quase uma semana pra começar a assistir Invencível, né? Da mesma forma, eu já terminei, inclusive a terceira temporada. Estou a fim de consumir alguma outra coisa, mas eu não sinto que, tipo assim, eu tenho que fazer isso agora, sabe? Tipo, já vou colocar uma outra série, já vou assistir. Não, porque eu sinto, assim, que fazer essa emenda, cara, é como se eu não tivesse aquele período de absorção daquelas informações, sabe? É como se, tipo, eu ainda precisasse curtir um pouquinho mais daquela obra que eu acabei de consumir, sabe? É como se você estivesse realmente degustando aquilo ali, sabe? É meio bizarro, é um pensamento meio de maluco, e eu sei, tá? Mas é uma coisa que acontece comigo. E, por exemplo, em jogos, eu lembro que quando eu zerei o Red Dead Redemption 2, que por sinal é o meu jogo favorito, eu levei um tempo, cara, pra jogar alguma coisa de novo, sabe? Eu lembro que eu ainda fiquei no universo de Red Dead, mesmo depois de ter zerado, consumindo vídeos no YouTube, tipo assim, vídeos de easter eggs, curiosidades, enfim, vendo às vezes até documentários, pontos de vista, opiniões sobre aquele jogo. Então eu gosto de me aprofundar mais naquilo. E aí depois que eu dou aquela enjoada, que é normal,
eu falo, não, beleza, agora eu tô afim de partir pro próximo. Eu sinto que eu estou pronto pra começar uma coisa nova, né? O exemplo que eu dei aqui, por exemplo, o Invencível e o Spider-Man, são histórias muito boas, são mídias muito boas, mas não é aquela coisa densa, difícil, que você precisa usar seus neurônios pra poder entender, não. Mas mesmo assim ainda levou um tempo, tipo, leva 1 a 2 dias pra eu poder falar, beleza, agora eu vou jogar outra coisa. Eu simplesmente não consigo, e eu já tentei pegar, colocar alguma coisa em seguida, mas eu sinto que eu não tô bem naquilo, eu sinto que eu tô jogando, ou tô assistindo, ou tô consumindo, né, pra ser mais exato, e minha cabeça tá na outra parada. E aí eu só... Tá, eu não quero mais isso. E eu saio, eu quito, sabe? Então, eu não sei, assim, qual que é a explicação pra isso, eu não sei exatamente, eu não pesquisei, né? Eu tô fazendo esse vídeo puramente só expressando uma opinião inicial. Talvez depois eu vou pensar. Se eu descobrir exatamente por quê e quais são os fatores científicos disso, talvez eu traga um vídeo explicando aí. Mas eu acho que a primeira impressão é essa, e eu também nunca comentei com ninguém, eu acho, sobre isso. Eu sempre tive esse pensamento comigo e sempre foi um padrão que eu levei na minha vida, sempre foi uma coisa assim, normal, de anos, já é de muitos anos isso, de tipo, não, beleza, agora eu vou esperar um tempo aqui, e assim, não é que eu fico simplesmente isolado, vegetando e não consumo nada, não, é que, por exemplo, terminei um jogo, eu já não vou emendar um jogo na sequência, sabe, eu possivelmente vou dar prioridade pra assistir uma série no meu momento livre, no meu tempo livre, ou assistir um YouTube, que eu consumo bastante, ou, entendeu? Ver um filme, ver uma sequência de filmes. E da mesma forma que eu não gosto de emendar uma coisa na outra, eu não gosto de só ficar em uma mídia por muito tempo, sabe? Eu não consigo só pegar, assim, apesar de videogame ser a coisa que eu mais faço no meu tempo livre, jogar, eu não consigo, assim, simplesmente pegar, vamos supor, 6 meses inteiros só jogando no meu tempo livre, sabe? Não, vai ter um momento que eu vou querer assistir uma série, eu vou querer assistir um filme. Mas também eu não vou conseguir emendar tantos filmes em sequência, porque aquilo pra mim perde um pouco do sentido, aquilo ali não é mais interessante. E eu acho que o meu corpo ele tem uma autorresistência do excesso. Pelo menos, né, quando se trata de consumir. Menos vídeo curto, né? Vídeo curto é impressionante. Todo dia eu tô vendo vídeo curto aqui. Reels, os TikTok. É foda, né? Mas enfim, né? É algo doido de se pensar. Eu não sei se isso acontece com vocês. Eu acredito que muitas pessoas nem tenham, nunca nem pensado nisso, né? Porque é a coisa mais normal pra alguns. É simplesmente, terminei de zerar um jogo, já vou jogar outro, né? E principalmente quando você tem uma biblioteca de jogos imensa e muitos jogos que você tem numa lista, num backlog, né? Às vezes filmes e séries também. Mas no meu caso não acontece assim, sabe? No meu caso eu preciso dar a pausa, eu preciso digerir aquilo e realmente me sentir preparado para iniciar uma outra coisa. Como eu falei, né? Eu preciso ver coisas às vezes, tipo, por exemplo, eu terminei uma série. Às vezes a série mexeu comigo e eu falei, cara, muito bom. Eu lembro de Breaking Bad, eu terminei Breaking Bad e eu comecei a pesquisar coisas sobre Breaking Bad, tipo, dos bastidores, opiniões, às vezes ali de um influenciador que eu curto muito, curiosidades, muita coisa, sabe? E isso se repete pra todo tipo de mídia que eu acompanho, filmes principalmente. Eu lembro da época dos filmes da Marvel que saía dos Vingadores, o Guerra Infinita e o Ultimato, tipo assim, eu ficava vendo teorias e coisas na internet, sabe? Porque aquilo hypava pra mim ainda mais. Não, é um pós-hype, sabe? É meio bizarro, mas é algo legal, é algo que agrega muito pra mim. É como se a minha experiência só fica completa depois de eu fazer essa reflexão, depois de fazer essa digestão da parada, sabe? Então é algo legal. Não sei se é algo positivo ou negativo, na verdade eu nunca coloquei isso em xeque, mas é algo que eu acho assim, que não é tão comum, eu acho, né? Nunca vi ninguém comentando isso sobre. E é algo que eu acho que vale sim a pena ser expressado aqui no vídeo, sabe? Tava aqui pensando agora em música, né? Mas eu percebi que música eu consigo sim, é uma relação um pouco diferente, né? Música ela acaba sendo uma coisa mais repetitiva por si só, então eu sempre vou estar ouvindo ali e tal, mas assim acontece também a questão de enjoar de música, mas aí é uma relação totalmente separada e talvez isso caiba no outro vídeo. Mas é isso, não tem muito o que falar, esse vídeo aqui não é um vídeo tão profundo e difícil, não, é só expressando uma coisa que acontece comigo e eu acho que deve acontecer com vocês, eu tô curioso pra saber, comenta aí embaixo o que vocês acham. E é isso, muito obrigado, vejo vocês no próximo vídeo, no próximo devaneio, na próxima maluquice que eu pensar e trazer aqui pro canal, beleza? Valeu, deixa seu like, inscreva-se no canal se você não é inscrito e vejo vocês no próximo vídeo, valeu, falou, fui!